Boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, muito bem-vindos, muito alegre e feliz de tê-los aqui, participando conosco esta tarde, deste domingo abençoado por Deus na sua infinita misericórdia. Desta feita você tem aí um título um tanto inusitado, é o tema da nossa meditação temática de hoje, né? Qual o tamanho da tua noite? É evidente que estamos baseando a nossa mensagem no versículo 5 do Salmo 30, mas todo o Salmo 30 será usado nesta abordagem. Eu estarei lendo e logo após a leitura estaremos orando e considerando aquilo que o Senhor, na sua graça, tem para nós hoje. Eu estou certo de que Deus nos traz esta palavra, porque há muitos, não poucos, muitos corações que precisam dela. Precisam ouvi-la, guardá-la em seu coração, crer nela, crer na sua enunciação, crer no que ela propõe, no que ela promete, em cima da experiência do salmista, tomar posse disso pela fé, usar isso pela fé e alcançar a sua própria resposta. Portanto, me acompanhem, meus queridos irmãos, mais uma vez bem-vindos, gratos por estarem aí. A leitura do Salmo 30, perdoem, a leitura do Salmo 30. Esta é a leitura que vamos fazer agora. Então, portanto, leitura do Salmo 30, oração e a meditação na palavra de Deus, de que você deve se apropriar em nome de Jesus. Na verdade, é um salmo atribuído a Davi, especialmente essa primeira parte do livro dos Salmos, não é? Que é dividida em 5 partes. Toda esta primeira parte e a segunda é atribuída a Davi. Então o Salmo 30, assim como o Salmo 42, que estaremos citando no fechamento da meditação, pertencem a Davi. Lendo o Salmo, o texto diz: Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor deste-me firmeza e estabilidade. Mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento, ou pano de saco, em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Glória a Deus. Pai, nós proclamamos a glória de teu santo nome, por meio de teu santo Filho Jesus, e é por meio de teu Filho Jesus, absolutamente confiantes e dependentes dos méritos do seu sacrifício, da graça que emerge da cruz e nos alcança, que nós nos atrevemos a abrir a tua palavra, debruçar a nossa fé e o nosso coração sobre ela, e nos abeberar daquilo que dela, como águas de graça que nos lavam, vertem para o nosso coração. Por isso pedimos, comunica-nos a tua verdade esta tarde, comunica-nos a mensagem do teu coração esta tarde, comunica àqueles corações que precisam dela como uma canção na sua alma, que lhes sirva de agasalho, de renovação de esperança, de renovação de fé, de consolo, de conforto, de promessa. Senhor, leva esta palavra aos corações que dela mais carecem. Alcança-nos a todos por tua misericórdia. Voltamos a te rogar, comunica-nos a tua palavra esta tarde, por tua misericórdia, pelo amor de Cristo Jesus, Senhor, em cujo nome oramos, em ti esperando e para a tua glória. Amém. Amém. Como lemos o Salmo, como lemos o versículo 5, você já se apercebeu então da razão do nosso tema. Qual o tamanho da tua noite? Eu poderia também lançar a pergunta com outro tipo de construção. Quanto dura a tua noite? Ou já quanto tempo dura a tua noite para aqueles que se sentem encobertos pela noite da alma,
de que vamos falar agora. Você vai perceber que o Salmo começa com uma palavra de exaltação e encerra da mesma maneira, e a ponto de encerrar com um comprometimento do salmista Davi, dizendo: eu te darei graças para sempre. Meus irmãos, a autoridade deste Salmo, que por ser palavra de Deus já fala por si próprio, é autoridade absoluta e incontestável, ela tem o reforço da experiência do seu autor, de Davi. Se existe alguém que podia falar com cátedra sobre a noite da alma, esse alguém foi Davi. Davi teve muitas noites na sua alma. As noites da alma de Davi não foram noites da alma como as de Jó, mas foram noites tão densas, tão tenebrosas, quanto as noites da alma de Jó, que foram acometimentos com a sua família e no seu corpo, na sua própria carne. As noites da alma de Davi aconteceram na sua vida, na sua alma, no seu entorno. Davi sofreu banimentos seguidos, injustiças seguidas. Davi teve de tomar atitudes para escapar com vida, preservar sua vida e a sua família, as mais ensandecidas possíveis, a ponto de ser reputado por louco por um rei que poderia ter lhe tirado a vida. Na verdade, Davi esteve debaixo de noites da alma de traição dos seus mais amados, do seu próprio filho, de Aitofel, seu conselheiro, braço direito. Davi teve de fugir peregrino, se esconder em cavernas, sendo um rei, um homem poderoso e famoso. Teve de viver como mendigo, como esconderijo, escondido e carregando atrás de si toda a sua família, por conta de perseguições injustas, indevidas. E isso porque era um crente debaixo de promessas de Deus. E com esta colocação que eu faço aqui agora, eu já estou mostrando a você, para derrubar por terra todas as falácias daqueles que têm a pretensão de uma fé ufanista, que tentam dizer que por você ser crente ou porque você tem fé, nenhum mal lhe acometerá. E se existe alguém que podemos dizer que estava sob promessas e bênçãos e tinha no seu coração confiança em Deus, era Davi, e foi acometido por todas elas, o que significa que nós todos, à sua semelhança, estamos sujeitos às noites da alma. É fato que nós não queremos atravessar a noite da alma, ninguém quer. Mas é fato que muitas vezes somos levados a elas ou deixados nelas, sim. Lembre, o nosso exemplo supremo, aquele a cujo respeito foi dito que sigamos o seu exemplo, Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele sai de um momento de êxtase de festa, o seu batismo no Jordão, e imediatamente após o batismo é levado pelo Espírito ao deserto, onde fica 40 dias e 40 noites. E todo aquele longo tempo foi um tempo de tentação e tempo de deserto. Termina com uma reunião de anjos, um verdadeiro Mahanaim no seu entorno para servi-lo e confortá-lo, a Bíblia diz. Mas teve a sua travessia solitária pelo deserto, que foi a noite da sua alma. Depois voltou a entrar numa densa noite da alma, no Getsemane, a poucos momentos da cruz. Que pretensão podemos ter nós de não atravessarmos a noite da alma? Bem, eu quero lhe dizer, e é a única coisa que eu creio que seria não simpática de ouvir nesta nossa ministração, que estamos sujeitos à noite da alma. E que muitas vezes, como aconteceu com Jesus quanto ao deserto, somos levados a ela por Deus, porque é bom lembrar, ainda estamos aí trabalhando em Hebreus sobre a fé, voltaremos a este ponto quinta-feira, e aí vamos falar sobre isso também. Devemos lembrar a exortação que temos de Pedro, nos dizendo aquilo que as pessoas querem nem ouvir falar, mas coitadas, porque se não passarem por aquela proposta ou aviso de Pedro, estarão entregues a uma fé fracassada. Pedro disse que a nossa fé é provada para redundar no louvor e glória do Senhor Jesus. E muitas vezes, as noites da alma vêm para provar a nossa fé. Pois bem, então precisamos saber, já que eu estou sujeito à noite da alma, ou as estou vivendo, o que acontece nela? E o que eu posso esperar nela? E como eu devo me comportar quando eu estiver atravessando a noite da alma? A pergunta volta a prevalecer. Qual é o tamanho da tua noite? E provavelmente você dirá, é o maior de todos. Há quanto tempo dura a sua noite? Provavelmente você vai dizer, tem durado a minha vida toda. Nós temos esses
superlativos, essas hipérboles, que falam apenas de nossos temores, pânicos, fracassos e outras coisas mais. Ou que falam dos nossos desesperos. Mas a chamada noite da alma, de alguma maneira, acomete a todos. E nela há, inevitavelmente, choro, com todas as suas possíveis expressões. Nós não vamos especular a razão da linguagem figurada criada pelo salmista. Ele tem suas razões, eu apenas fiz alusões a elas aqui, me referindo a Davi. Ele tinha sua própria razão. Mas em psicanálise, nós sabemos do que está catalogado como pavor noturnos. E esse pavor noturnos que acomete todas as crianças, e para alguns até persiste na idade adulta, ou retorna na senilidade, é uma inevitabilidade. Ele é decorrente de marcas do trauma do parto, mesmo que tenha sido um parto de cesárea. É o impacto do nascimento, é o impacto da perda do conforto do útero, onde o bebê, tendo toda a sua formação, sente a mais absoluta proteção e prazer. Aí vem o parto. E tudo que ele tinha lá se perde. E há todo um impacto que envolve luz, dores, vozes, sons, toques, manipulações e outras coisas ainda mais desagradáveis, porque tem aqueles, inclusive, que ao nascer sofrem algumas outras coisas que se somam a esses traumas psíquicos. Isso instala, estigmatiza, marca nas regiões interiores da psique e para as regiões do inconsciente, traumas, medos, fobias, sensação de aniquilamento. E essa sensação de aniquilamento vai se reeditar em muitas instâncias da vida e fragiliza e desespera tanto quanto o bebê, que a gente vê se esguelando na sua aflição, e muitas vezes, né, o pai, a mãe do neonato, os que estão no entorno, os cuidadores, ficam dizendo: mas já está tudo cuidadinho, já mamou, está lavadinho, estava dormindo, o que está acontecendo? É dor, é cólica, é isso, é aquilo. Não se encontra razão. E quando ele fica criança, quantas vezes os pais são surpreendidos por uma fragilidade abrupta, aguda que surge, pânico durante a noite. São os pavores noturnos que ainda se reeditam em vários momentos da vida adulta. Vem de lá, vem desde os rudimentos do parto e provoca nuances fóbicas que alaga os sentimentos. E aí o que chamamos de pavor noturnos, para falar então da criança já formada, já com a idade ultrapassando a primeira infância até, esse pavor noturnos pode ser favorecido, provavelmente, pela escuridão, pelo inevitável silêncio ou menos ruído da noite, e aí essa noite também fala de insônia, e por isso, coisas semelhantes vão acontecer na vida adulta. Então, o que vem em decorrência disso, quando se trata de vida adulta? A resistência física baixa, a sensação, estamos falando de estruturas intrapsíquicas, a sensação de abandono e limitações, há aumento de percepção de sons e sombras e, via de regra, indesejáveis, fobígenos. Ou seja, a noite da alma não é agradável. Ela é sofrida. A ciência, e muito especialmente a psicologia, corre célere para provar, está aí com registros que se repetem continuamente, aos milhares e milhares diariamente, que o idoso em estado de internação hospitalar, ele entra nesse processo. E aí também alucina, porque o bebê alucina no seu pavor noturnos. E o idoso alucina. E porque alucina, esse pavor noturnos se torna também o pavor diurnos. Durante o dia, o pavor lá está. Essa alucinação do idoso em estado de internação, que é quase generalizada, quase 100% dos casos, ela ainda é um efeito retardado, ou é um efeito de desdobramento do pavor noturnos da infância, que na senilidade se aproveita para se instalar e trazer terrores,
Mas a figura da linguagem do versículo 5, vamos voltar a ele, quando o salmista diz aí, a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite, ou pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria, mas pela manhã vem a alegria. Essa figura de linguagem de que ele se serve aqui também fala dos diversos tipos de eventos circunstanciais, para além de reações psíquicas que produzem o mesmo efeito. E então eu entro agora no terreno em que a gente vai pôr aqui de lado, fazer um parêntese, colocar de lado aquilo que só serviu de esclarecimento, para não mais falar de pavor noturnos como sendo um efeito psíquico, mas agora trabalhar a figuração, e aí eu vou para o tema de forma figurada, a noite da alma, aquilo que se traduz em noite para a alma. Quando é que a alma entra na escuridão da noite? E o que pode acontecer? Quais são as situações que, para além de reações psíquicas, produzem o mesmo efeito do pavor noturno, que se assemelha ou que se torna, de fato, como no versículo 5, a longa noite da alma. Então você pode ter como elementos causadores dessa noite da alma, enfermidades agudas ou crônicas, diagnóstico de doenças insuperáveis. Tudo isso vai produzir abandono, e abandono é uma das sensações do pavor noturno. Também falências, que também fica falando de abandono, que também aponta para desamparo, sensação de desamparo. Lutos. Quer ouvir mais sobre desamparo e abandono do que um luto? Depressão, propriamente dita, que por si própria é a causa da noite da alma ou é decorrente da noite da alma, mas está lá, acontece. Meus queridos, se não for uma coisa é outra, se não for um pacote com tudo isso, a noite da alma acomete o ser humano e o crente não está isento dela. Aliás, é bom que se diga, por mais que possa desagradar aos que estão com os ouvidos viciados, que eu espero que não sejam vocês, com a ideia de uma fé e um cristianismo ufanista, aquele em que nenhum mal chegará à minha tenda, quer dizer, o entendimento literal e universalizado de um texto, de uma palavra específica, que o crente, mais depressa do que qualquer outro, está propenso à noite da alma. Primeiro, pelo que eu já apontei aqui, prova da sua fé. Segundo, porque se existe alguém que luta contra o crente no mundo espiritual é o diabo. Terceiro, porque existe uma sensibilidade em nosso coração quanto à questão da santidade, o pecado que nos rodeia, como diz a linguagem de Hebreus, chegaremos lá no capítulo 12, tenazmente nos assedia. Então, por conta de tentações, por conta da observação do mundo tenebroso, do mundo que está esboroando-se ao nosso redor, todos os processos de injustiça humana, a nossa alma é uma vitoriosa e uma sobrevivente, ela só sobra no meio desse mar de coisas ruins, porque temos uma sensibilidade que falta aos outros, colocada pelo Espírito de Deus. E aí ela entra, por muitas vezes, na noite, a noite da alma. Mas veja, como toda noite, ela parece não ter fim. Por isso que, propositalmente, eu coloquei aqui como uma pergunta, qual o tamanho da tua noite? Porque parece não ter fim. Mas o salmista, primeiro ele está nos dizendo, no mesmo versículo 5, em que ele fala da noite na alma, ele está afirmando que ela vai cessar, haverá uma manhã. E o que amanhã vai trazer não é a continuidade do choro da noite, mas a alegria. A alegria vai ser o grande sol que vai brilhar, cancelando as trevas da noite da alma. Então ele, como crente experimentado, nos diz, nos ensina o que fazer quando ela nos acomete. Então vamos a alguns pontos que vão nos ajudar a entender como passar pela noite da alma, quando nela entrarmos ou se nela estivermos. Primeira coisa que ele vai mostrar para nós é que na noite da alma nós devemos, isso mais do que qualquer outra coisa, orar a quem assiste no silêncio. Veja versículos 8, 10 e 12, eu vou repetir para você. A ti, Senhor, clamei. Ele está dizendo isso justamente depois do versículo 5. A ti, Senhor, clamei. Ao Senhor pedi misericórdia.
Depois, no versículo 10, ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Percebe? Não apenas o fato de que ele está orando a quem pode e quem deve, é o único a quem ele deve recorrer, mas ele está batendo na mesma tecla. Misericórdia e auxílio, companhia, socorro, ponto de apoio. E depois, no versículo 12, o comprometimento que ele assume dentro da sua oração, porque não é apenas uma súplica de faça por mim, mas o que eu também quero devolver a ti, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Agora, vamos ao versículo 2. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Percebe? Ele te ensinou nos versículos 8, 10 e 2 que a oração é a ferramenta, é o remédio de que você deve, pode fazer uso durante a noite da alma. Ora, nós já temos pregado instantemente aqui, sempre que temos a oportunidade, que orar a Deus, clamar ao Senhor, não significa, primeiro, não é uma reza que você repete alguma coisa que alguém já disse por você. Segundo, não necessita exatamente de palavras, não necessariamente palavras. Deus ouve gemidos. E via de regra, quando atravessando a noite da alma, a nossa oração é um pranto. E um pranto é gemido. O pranto é um lamento. O pranto carrega em si mesmo, em seu núcleo, um gemir. Orar a Deus tem este sentido. Eu gostaria que você compreendesse bem o significado disso. Não só nós encontramos o Salmo 102, 19, dizendo que Deus ouve os gemidos dos que estão na terra. Quanto Romanos, Paulo declara tacitamente para nós no capítulo 8, a partir do versículo 19, que Deus ouve os gemidos da natureza que está aí estertorando no meio das desgraças que os homens produzem sobre ela por conta da queda. Deus ouve o gemido daqueles que têm as primícias do Espírito, ou seja, o crente, a igreja, em cujo coração o Espírito Santo habita. Esse geme, e geme porque o Espírito habita lá, e geme porque exatamente tem sensibilidade, discernimento, para perceber que não há festa no seu entorno, apesar dos gritos de alegria, da alegria passageira deste mundo. E ele vai dizer também ali em Romanos 8, que o Espírito que habita no crente geme, e Deus ouve esses gemidos. O gemido da natureza, o gemido do crente, o gemido do Espírito. Para dizer a você que as expressões do seu coração funcionam como oração nos ouvidos de Deus. E Paulo deixa muito claro, glória a Deus, para nós em Romanos 8, 26. Glória a Deus, ele deixa muito claro que não sabemos orar como convém. Isso derruba qualquer falácia, qualquer pretensão de que eu não estou orando porque eu já não sei mais nem o que vou dizer para Deus. Não precisa e nem Ele está pedindo que você saiba. Quem tem de saber é Ele, Ele sabe. Jesus deixou muito claro que Ele sabe o que você necessita antes que você peça. E aquele mesmo texto que eu citei de Romanos 8, 26 diz que Deus ouve o Espírito que geme em você. O Espírito que está em você, ele ora. E Deus entende a mente do Espírito. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 3. Aleluia. Às vezes não dá nem para gemer, não é? Basta voltar os olhos para dentro de si. Mas se existe um remédio, um recurso, uma solução ou uma rota de fuga dentro da noite da alma, é a oração. Não precisa saber o que dizer. Mostra o coração para Deus. Mostra a vida, mostra para Ele o olhar de tristeza, as lágrimas dos seus gemidos. Esta é a primeira coisa que Ele nos ensina a fazer durante a noite da alma. Orar. E se eu oro a Deus, eu oro com uma perspectiva, minimamente com uma perspectiva, de que estou sendo ouvido e haverá uma resposta. O nome disso é esperança. É de que Ele vai nos falar logo em seguida, nos ensinando também o que fazer na noite da alma. Esperar pelo romper da manhã. A gente volta ao versículo 5 e entra no versículo 6. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse, jamais seria abalado. Ou seja, quando tudo cessa, quando amanhã surge na alma,
quando os raios do sol de um gozo espiritual vêm como a resposta e o banimento da escuridão, a sensação que se tem é de que nunca mais isso vai me acontecer. Eu estou seguro em Deus. Mas há um texto paralelo a esta perspectiva que alimenta a esperança, e estamos falando de esperar pelo romper da manhã. Então essa esperança do romper da manhã, que anuncia, como diz o versículo 5, que a noite pode ser inteira, mas ela tem um fim. Ninguém vai sucumbir nenhum crente, durante a escuridão da noite da alma. Há uma promessa garantida de manhã, de luz da manhã, de romper da manhã, e com alegria sobre cada noite, para cada noite que acomete a alma cristã. E o texto paralelo é aquele em que Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente, ou que excede a todas essas aflições. Para cada angústia, para cada lágrima, para cada choro, há uma promessa de compensação de Deus, que em palavras mínimas o texto de Apocalipse diz para nós que é um enxugar. Que o salmista no Salmo 56 diz que é um recolhimento das lágrimas, um memorial que Deus faz. Por que Deus faz um memorial das lágrimas? Recolheste as minhas lágrimas no teu odre e não estão elas inscritas no teu livro. Texto lindo, lindo. Eu me curvo diante da glória, da manifestação e da promessa desse texto. Quando o texto diz que eu estive peregrinando, mas tu recolheste todas as minhas lágrimas no teu odre e elas estão escritas no teu livro. Por que Deus registra as minhas lágrimas? Por que Deus presta atenção nelas e cria uma história em torno delas e as recolhe? Porque está se comprometendo com cada uma. Pode ser que a resposta, o lenço que enxuga, o consolo da lágrima não venha de imediato, mas uma coisa é absolutamente certa. Quem está recolhendo a minha lágrima é Deus. Quem está se comprometendo a compensá-la e trazer um peso de glória que excede toda ela, muito excelente, para cada uma delas, é o meu Deus, que é fiel e que não muda, e que prometeu e cumprirá, que fala e não deixa de cumprir. Glória ao seu santo nome. Para cada lágrima vertida, há a promessa de um consolo. Para cada noite da alma, há uma manhã de alegria garantida por Deus. É Ele quem a orquestra. Glória seja ao seu santo nome. Glória seja ao seu santo nome. A verdade, que por mais difícil que pareça, é importante entender que durante a noite da alma, eu preciso trazer para o meu coração a garantia, a esperança, e investir na esperança de que ela vai passar, de que amanhã virá. Há um salmo, é o Salmo 130, é o salmo que fala da depressão da alma do crente. É o salmo que fala daquele que está se sentindo num fosso, das profundezas. Em latim, na Bíblia Católica, ele tem um título de Profundis. Porque quem está lá dentro daquela aflição está dizendo: guarda, a que hora estamos da noite? Ou seja, amanhã já vai chegar. Das profundezas a ti clamo, Senhor. Isso é meu, isso é seu. Descemos as profundezas, a respeito das quais Davi já se adiantou para dizer no Salmo 139, que se ali eu fizer a minha cama, ali estará a sua mão. E eu posso olhar para os guardas da alma, pela fé, aqueles que estão intercedendo por mim, ou anjos de Deus enviados para me proteger, e perguntar a que horas estamos da noite. Quanto falta para que amanhã irrompa? Porque isso significa não desespero, mas sim a esperança de que amanhã virá. Isso é possível a nós. Investir na esperança, ela está em curso. A esperança está em curso. E por que eu digo que essa esperança está em curso? Porque a Bíblia mostra tacitamente que Deus trabalha para produzir esperança no meu e no seu coração. É justamente esse trabalho que está acontecendo durante a escuridão da noite da alma. É Romanos 5,3 em que Paulo nos diz isso de forma muito linda. A tribulação produz perseverança, a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Tudo começa com a tribulação, tudo começa com a prova da fé de que Pedro falou para nós. Então a esperança está em curso, ela já está embrionária ali no meio da noite da alma.
E é para ela que devemos investir o nosso coração ou direcioná-lo. Ou ela já pode estar amadurecida. Isso não impede que a noite da alma venha. A noite da alma não vem só para quem precisa ser fortalecido na esperança. Haja vista Jesus e o próprio Davi. Então, um crente maduro, um crente que sabe esperar em Deus, entra na noite da alma. Olha a história de Jó. Mas é ali que você, então, conduz o seu coração para essa esperança que está instalada lá dentro, e é ela que vai lhe alimentar. Qual é a grande proposta da noite da alma? Ajudar você a viver uma das mais significativas virtudes espirituais, sem o que a nossa fé não tem valor: esperança. Em esperança somos salvos. Meus amados, vou dizer uma coisa horrível de ouvir. É mais horrível para mim do que para a maioria de vocês, para mim como pastor. Como o coração do crente na nossa geração está vazio de esperança. Especialmente esses que foram crentes produzidos por púlpitos fast food. Sabe o que é púlpito fast food? Aquele que passa aquela palavrinha que agrada o coração, que alimenta rápido e não nutre. Como a comidinha que você, o sanduíche que você pega na carrocinha da esquina. Então os púlpitos de fast food, eles banem do coração do crente qualquer perspectiva de esperança, porque eles prometem a você uma resposta imediata que já deveria ter acontecido na véspera. E o crente não aprende a esperar. Como se de fato Deus tivesse qualquer obrigação para conosco. Mas veja, ele fala de alegria. Eu espero o irrompimento da alegria que vai compensar o choro da noite. Choro fala de tristeza. E essa alegria tem a sua própria expressão. Veja o versículo 1. Eu te exaltarei, Senhor. Tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Haverá esse conteúdo de observação, de conscientização do que Deus construiu, de como Ele investiu e como estava lá e como esteve operando. Na verdade, é sempre depois que a noite cessa que a gente tem consciência de como Deus esteve trabalhando nela. E não estivemos sozinhos. Observe o versículo 7. Senhor, com o teu favor, com a tua misericórdia, com a tua graça, deste-me firmeza e estabilidade. Glória seja a Deus. Ele está dizendo isso aí com muita consciência. Veja o versículo 11. Mudaste o meu pranto em dança, o meu choro em folguedo, está nas versões mais antigas. A minha veste de lamento ou o meu pano de saco em veste de alegria. O judeu era ensinado a vestir pano de saco quando estava com sua alma amortecida por angústia, perda, ou luto, vergonha. Ele se vestia de um pano de saco silício para dizer a todos à sua volta, ou para dar uma ornamentação própria do que o seu coração estava sentindo, e então ele punha sobre o corpo uma manifestação externa daquilo que estava dentro da sua alma. Se vestia de saco, uma roupa grosseira, sem luxo, sem beleza, sem nenhum atrativo, e mais, eloquente para dizer: esse coração está abatido. Pois o que ele está dizendo aqui é: tu mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Que lindo! O meu pano de saco em veste de alegria, vestes festivais. Aquela que adorna de forma coerente para a festa, veste de guizos, que tem sua própria sonoridade de festa. Glória a Deus, ele está dizendo que é Deus quem faz. Veja o versículo 12 que já estive lendo antes: para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Tiago aconselhou, não é isso? Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. É isso que virá pela manhã. É isso que o coração tem de esperar, saber que é possível, lembrar que já aconteceu, que vai acontecer de novo, e pode acontecer de novo. Meus amados, eu quero fixar essa nossa meditação, saindo um minuto só, mas não vou voltar, do Salmo 30, fazendo um reforço usando da pena do mesmo autor, Davi. Porque Davi tem algo tão lindo a nos ensinar, no Salmo 42, 8, que tem tudo a ver com o que estivemos lendo aqui. É como se ele tivesse
trazido o Salmo 42:8 para a composição do Salmo 30, ou como se ele tivesse pego o Salmo 30 e se inspirando nele, daquilo que ele já tinha composto, compôs o Salmo 42:8, porque nunca teríamos condições de saber quem chegou primeiro, porque não há essa ordem cronológica na Bíblia. Mas ele nos traz a grande lição do que fazer durante a noite. Eu estou dizendo a grande lição porque acabamos de citar o que ele já nos ensinou no Salmo 30. Orar a quem nos assiste no silêncio, porque Jesus inclusive disse isso, que Deus ouve no silêncio, Deus ouve no segredo, está em Mateus capítulo 6. Ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te ouvirá. Deus gosta dos esconderijos da nossa alma. Deus gosta dos cantinhos para onde nós a levamos. Deus gosta desses lugares de nosso silêncio, esses lugares que falam minimamente de individualidade. Naquele momento em que somente nós, eu e Ele, estamos juntos para conversar. Ele ouve em secreto. Ele ouve em secreto. E depois esperar pelo romper da manhã foi a outra lição que acabamos de ver. Mas eu estou chamando de a grande lição. E a grande lição está no Salmo 42:8. Então, pela mesma via, durante a noite da alma, o mesmo salmista, o mesmo Davi, vai nos ensinar em 42:8, o salmo em que ele questiona a alma dele. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a minha canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Há minimamente duas formas de você entender aqui. Conceda-me durante a noite, Deus, que eu esteja comigo a minha canção. A minha oração ao Deus da minha vida pede isso. Que durante a noite esteja comigo a minha canção. Percebeu a sabedoria da oração dele? Senhor, eu te peço que me concedas isto. Que durante a noite esteja comigo a minha canção. É isso que ele quer dizer com esta é a oração ao Deus da minha vida. Que durante a noite esteja comigo a minha canção. Pode significar pura e simplesmente o adorar, não cântico. Já que nós lemos Tiago dizendo, está alguém entre vós contente, cante louvores. Alegre, cante louvores. Feliz, cante louvores. É possível que a alma durante a vigília da noite, ou seja, na escuridão da noite, não tenha alegria. E aí, como vai cantar, não é verdade? Mas cantar faz parte da adoração, não é a adoração. O que este salmo está nos ensinando é que adorar funciona para Deus como um canto. A palavra universal, não traduzida, pelo menos não textualmente traduzida, que veio do hebraico, que todas as línguas do mundo pronunciam com o mesmo som, aleluia, ela é uma adoração, uma proclamação e um louvor numa expressão só. Quando eu digo aleluia, Halel Adonai, é uma sincopatização da palavra, dessa expressão. Aleluia significa louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Uma palavra só. Uma canção ao Deus da minha vida pode ser uma expressão de adoração simplesmente. Um encurvar-se, e quando o crente ali diz, seja feita a tua vontade. Foi na escuridão da noite da alma de Jesus no Getsemane que ele disse, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ali estava a adoração. Ali estava uma canção com ele. A canção durante a noite. Então pode significar isso, adoração pura e simples. Mas também significa aquilo que vai repercutir no universo espiritual. O mundo espiritual fica em expectativa quando o crente está na noite da sua alma. Primeiro porque Deus fala no silêncio da noite da alma e você pode ouvir. Mas o que eu quero mostrar a você é que se há canção, se há adoração na noite da alma, e nós temos um exemplo clássico, histórico, de canção literal na noite da alma, e eu vou citar para você, mas também há um outro significado que eu vou considerar daqui a pouco. Quero voltar ao ponto da canção no seu coração durante a noite da alma de que o salmista fala em 42:8.
O exemplo histórico que nós temos, eu acho que não há um outro paralelo, é Paulo e Silas, na cadeia de Filipos, lá no fundo de uma cadeia em Filipos, cadeia de segurança máxima, presos como inimigos públicos, pés trancados no tronco, costas açoitadas por chicotes, certamente ardendo pelas feridas abertas, e para que pudesse haver alívio das pernas distendidas no tronco, tinham de encostar essas costas lanhadas no chão sujo. A Bíblia nos diz que à meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Eu acho que há por aí muitos Paulos e Silas fazendo isso, transformando a expressão de gemido num hino de louvor ao Senhor. Dói, Senhor, mas louvado seja teu nome. Eles cantavam lá. E todos os outros os ouviam. Era mais do que cantar no silêncio, era cantar para o silêncio. E os demais que deveriam estar dormindo foram despertados por aquele canto. Eu imagino o céu parando. Eu imagino o céu parando sobre a noite da alma de Jó, esperando que sairia daquela boca e na escuridão da noite uma canção ao Deus da vida de Jó se rompe para dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Satanás tomou uma bofetada na cara e os anjos de Deus devem ter feito festa no céu. Eu imagino o céu parando diante de Davi, escorraçado no fundo de uma caverna, com mais de 3.000 homens entrando por essa caverna, acuando-o lá no fundo, sabendo que dali não sairia mais com vida. Mas é ali que ele produz o Salmo 63, um dos mais belos salmos que nós temos na Bíblia, quando ele declara ali: a tua graça é melhor do que a vida. A minha alma te segue de perto. Os céus irromperam em louvor e adoração. A canção ao Deus da nossa vida na noite da alma é a grande oportunidade que Deus nos dá de cumprirmos Efésios 3:10, de sermos os instrumentos que Deus pode levantar diante dos anjos e dizer: viram meu servo, viram a minha serva, aí está a igreja, a noiva adornada que eu dei ao meu filho. Este é o grande segredo de todo o plano eterno, que vocês não entenderam, que estava em curso ao longo da história, em toda a forma como eu fui conduzindo a história e tratando com os filhos de Abraão. Essa é a oportunidade que nós temos. Mas há um outro significado para a canção da noite, que ele suplica no Salmo 42:8. E é uma grande lição para nós. Eu acabei de dizer, eu repeti, que Deus fala no silêncio. É no silêncio que podemos ouvir a sua voz. Silêncio significa que fizemos cessar todos os outros sons, inclusive o som da nossa própria cabeça. Este é o momento de ouvir a voz de Deus. E quando ele fala que a tua canção esteja comigo, no primeiro sentido que eu coloquei, a tua canção significa aquela que eu devo te dar. Mas num segundo sentido, plenamente verdadeiro, ela significa a canção de Deus para acalentar a nossa alma durante a noite escura que se abateu sobre ela. É como uma canção de ninar, entende? É a canção que Deus faz, que você vai ouvir através desse seu silêncio, no meio da sua angústia, deixando Deus falar, essa voz que desce ao coração, que o Espírito traz, a memória da palavra. Ela vai ninar você. É como a canção de ninar, do Deus que te toma nos braços e acalenta o seu coração. É isso. É quando o crente, só ele, pode cantar uma oitava acima do tom de todos, como aconteceu com Paulo e Silas. É isso. Vivi uma experiência há dezenas e dezenas de anos atrás. Eu devia ter aí no máximo 3 anos de convertido, 3 anos de fé em Cristo. Mas era um tempo de um mergulhar profundo na busca de Deus. Era um tempo também em que a igreja vivia
um avivamento verdadeiro de que nem estávamos conscientes. O coral da minha igreja, entre tantos cânticos corais, está aí a Ana Maria ouvindo para testemunhar isso, tinha um cântico muito bonito, do qual eu não lembro praticamente nada mais, a não ser um pedaço da música, cuja primeira estrofe dizia assim: vozes lindas, nunca ouvidas, vêm descendo das alturas. Era bonito. A igreja cantava esse cântico. E eu lembro que uma certa madrugada, eu estava no meu quarto, eu estava acordado, e comecei a ouvir claramente um som maravilhoso, de vozes variadas, vários contracantos, vozes divididas, como um grande coral. Era um volume de voz, não era alto, mas era um volume denso, que ocupou a minha mente, mas parecia tão nítido nos meus ouvidos, que eu fiquei pensando, é lindo, mas de onde está vindo isso? Eu sei onde eu estou. Eu não tenho um vizinho crente aqui ao meu redor, então não tenho, essa madrugada não tem uma rádio ou o que for ligada com louvores evangélicos. Tem nada. E esse cântico estava enchendo o meu coração. Eu sabia que a vizinha dos fundos jamais faria esse tipo de cântico, era minha irmã. Então, de onde estava vindo aquele som? E bem nesse momento em que eu estava me deliciando com aquela música cuja letra eu nada entendia, ou melhor, eu não divisava as palavras da letra, mas ela era uma música cantada, mas com muitas vozes. Naquele momento em que eu estava me questionando de onde vem esse som e ele estava enchendo meu coração, eu me lembrei da primeira letra do cântico coral que a minha igreja cantava e que eu citei para você. Porque ela veio como se eu estivesse ouvindo alguém me dizer: vozes lindas, nunca ouvidas, vêm descendo das alturas. E eu disse: meu Deus, isso é um louvor celestial. Aí cessou tudo. Ele só queria que eu reconhecesse uma canção ao Deus da minha vida. Na noite da alma, você tem a mais importante oportunidade, você crente de verdade. Eu acredito que eu só falo com crentes bíblicos. Os outros não têm interesse de ouvir isso aqui. Nem param perto. Então você, que faz parte desse grupinho aí de 7 mil que não dobraram os joelhos a Baal, sensível ao Espírito Santo, que o teme e crê nesta palavra. Preste atenção nisso, meu amado, minha amada. Na noite da sua alma, você tem a mais extraordinária oportunidade que Deus lhe dá de ouvir a sua voz. A canção do seu Deus para o seu coração. Amém? Deus te abençoe e te fortaleça e te guarde. Estejamos juntos quinta-feira para ouvir a continuação do estudo de Hebreus e obrigado por sua companhia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, consolo, graça e a alegria que vem pela manhã. Para cada noite há uma manhã de alegria que Deus garante para nós. Até quinta-feira, em nome de Jesus. Amém.